Bom dia. Gálatas 5. Carta de Paulo aos da Galácia, a igreja da Galácia, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, nós desfrutamos da liberdade que há nele. Nós não compactuamos nem procuramos viver a prisão, o jugo da antiga lei. Hoje eu fico observando muito dos cristãos, dos que se identificam como crentes, evangélicos, mas que estão vivendo em uma prisão doutrinária, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas colocam um jugo pesado sobre os seus próprios ombros, ou permitem que coloquem, mas um jugo da religião e de preceitos de homens, e não de Jesus. A palavra do Senhor fala que o Senhor quer que nós pratiquemos misericórdia. Ele não quer sacrifícios. Mas mesmo assim nós vemos as pessoas se submetendo a determinações de pastores, onde eles pedem que para as pessoas fazerem sacrifícios e tudo mais. E as pessoas fazem achando que aquilo ajuda em alguma coisa. Mesmo porque nós observamos que as pessoas, elas não estão buscando a Jesus Cristo. Elas estão buscando um outro Deus, um Deus com D minúsculo. Um Deus que elas podem mandar, podem determinar, podem exigir, né? Um Deus para elas mandarem. As pessoas que se dizem evangélicas hoje estão agindo em relação a Deus como se tivesse o Deus deles fosse um Deus como os santos, né, da Igreja Católica e outros, onde, por exemplo, existe um tal de um Santo Antônio, né, que diz que é o santo casamenteiro, que as jovens, as moças, né, as jovens casadoras, elas quando querem casar, fazem pedido para ele. Quando não acontece, elas pegam ele, dão uma surra nele, colocam de cabeça para baixo, fazem uma série de coisas. Para você ver como que é o santo que eles acreditam que pode fazer alguma coisa. E da mesma forma estão fazendo isso com Deus, porque alguns pastores, alguns pregadores estão ensinando isso. Ah não, você tem que exigir de Deus, você tem que determinar. Eu já vi pastores falar que tem que colocar Deus na parede. Eu não consigo entender isto. As pessoas estão presas a coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Hoje, por exemplo, as igrejas usam o Antigo Testamento para extorquir as pessoas. Ah não, Deus exige sacrifício, traga o seu melhor, traga o seu sacrifício. Deus não está pedindo nenhum sacrifício. Jesus deixou bem claro que não quer sacrifício. O sacrifício que Deus queria mesmo foi o que Jesus ofereceu, a vida dele. Então, as pessoas ainda continuam querendo praticar rituais, né? Da antiga lei, que nada tem a ver com o Senhor. Com o Senhor nós temos liberdade. É claro que nós estamos falando em liberdade, não estamos falando em libertinagem. Existe uma grande diferença. Porque alguns querem confundir liberdade com libertinagem. Acharam, se liberdade é em Cristo, eu posso fazer isso, aquilo outro. Não, não pode.
Em Cristo nós temos liberdade de viver nele. Fazemos o que ele permite e não fazemos o que ele não permite. Versículo 2. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. Paulo está falando que naquela época a maioria vivia ainda circuncidando. Ainda hoje, os judeus ortodoxos, né, eles circuncidam ainda. A circuncisão, tem explicado, é um sinal que faz ali no prepúcio ali do macho, né, do menino. Eles fazem isso com 8 anos, com 8 dias de nascido, todas crianças. E Paulo fala, escuta, se você está se deixando circuncidar, então não vale o Cristo. Isso era um preceito antigo. Jesus falou que não existe mais essa circuncisão. Ele quer circuncisão no coração. Quando nós entregamos realmente nosso coração, a nossa vida com o Senhor. Quando nós procuramos viver uma vida dedicada a Ele. Agora, se nós voltarmos como tem muitos judeus ainda circuncisos, naquela época Paulo falou, se vocês deixarem novamente agora diante da imposição, a imposição dos judeus, daqueles praticantes da lei, para vocês agradarem, vocês se circuncidarem, Cristo não está valendo nada para vocês. Então, da mesma forma hoje, se você que disse que é Cristo, que é cristão, né, que é seguidor de Cristo, você ainda está praticando ainda sacrifício ainda em templos, então nessa, tem que oferecer o meu melhor. Você que está seguindo doutrinas e preceitos de homens, Cristo não serve nada para você. Você simplesmente ignora Cristo, ignora o sacrifício da cruz. Você está vivendo uma outra coisa, você está vivendo uma religião, você está praticando rituais. E são somente essas situações ritualísticas para nada servem. Servem somente para afastar, nos afastar do Senhor. Então vamos abrir os nossos olhos. Eu sempre digo, gente, nós temos sempre que estar meditando na palavra de Deus, sempre examinando. Quando estão pregando, vamos ver o que eles estão pregando. Se estão pregando a Jesus Cristo, não adianta nós fundamentarmos nenhuma pregação, ensino aqui no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, Levítico ou qualquer coisa, por um motivo. Porque para nós procurarmos as bênçãos de lá, nós temos que aceitar também as maldições, nós temos que aceitar também os castigos. Ela lei do olho por olho, dente por dente. Agora, pregadores procuram tirar lá só o que é interessante, só o que agrada, só palavras agradáveis. Não, Deus está prometendo, Deus vai dar, mas temos que ver que aquilo ali ele está falando para os judeus. Para os judeus. E aquela lei, ela se cumpriu integralmente em Jesus. Nós não vivemos a lei, nós não vivemos os profetas, nós vivemos em Jesus. A palavra fala que a lei e os profetas, Jesus que disse, a lei e os profetas vigoraram até a vinda de João Batista. A partir daí, nós temos que nos esforçar, fazer força, ser violento contra nós mesmos, a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade, para nós entrarmos no reino de Deus. A palavra de Jesus. Então vamos voltar para o Evangelho, voltar para Jesus. Vamos afastar, não, pastor, mas acontece que tem uma palavra bonita lá em Deuteronômio, ele promete. Ele prometeu, não é para você. O que Jesus promete? Vamos ver o que Jesus está nos prometendo. Vamos ver o que Jesus está nos ensinando, ele está nos exigindo. É isso que nós temos que aprender. Versículo 3. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele deste modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Você quer cumprir uma parte da lei? Não, você tem que cumprir toda a lei. E ninguém conseguiu cumprir toda a lei, exceto Jesus. E todos que não cumpriram toda a lei é maldito. Está debaixo de maldição.
Então não adianta falar, não, eu estou cumprindo essa parte da lei, porque tem essa promessa aqui, eu quero isso, ele manda nós fazermos isto. Então aceita os rigores daquela lei. Tem seitas, religiões aí que querem, não, é dia de sábado, nós não podemos trabalhar, não fazemos nada. Primeiro que não é bem assim, eles falam que não fazem, mas fazem. Estão querendo seguir um preceito da lei. Se eles estão querendo agir assim, então vamos procurar também os castigos da lei também. Deus, não, eu não como carne de porco, vocês não podem comer carne de porco, que cuida da lei. Também não podem, então vamos só submeter os castigos da lei. São uma série de observâncias que são da antiga lei, que para nós não tem valor algum, porque nós vivemos em Jesus. As pessoas não querem ficar o tempo todo, esses pastores, o tempo todo nos altares, oferecendo sacrifícios, holocausto, sacrifício pelo pecado do povo. Eles não fazem isso. Né? Quando pega alguém roubando, ou quando alguém mata alguém, eles não matam a outra pessoa, eles não matam aí da mesma maneira, né? Eles, quando pega alguém adulterando, traindo, descobre, eles não matam os dois a pedrada. E a lei era isso, a exigência da lei era esta. Era olho por olho, dente por dente. Mas então a hipocrisia destes povos é procurar alguma bênção que era para o povo de Israel, para o povo de Judá, e querer transformar ela em bênção para eles, mas não quer a maldição. Quer cumprir a lei? Cumpra, mas cumpra toda ela integralmente. Não é maldito, senão está debaixo de maldição. Temos que abandonar essas mentiras, esses enganos. Temos que aprender a ler mais a Bíblia, meditar. Somos enganados porque nós somos analfabetos de Bíblia. A preguiça em meditar a palavra de Deus. Não é mais fácil pegar um enlatado do jeito que ele falou. Não, o pastor falou isso, é verdade. Não, vai na Bíblia, vai consultar, vê se é verdade. Vê se é verdade, confirma isso. Versículo 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caíste da graça. Você que está nesta, por exemplo, olha para você ver como é que é a situação. Então, essas pessoas dessas seitas que dizem que não pode doar sangue, não pode fazer nada no dia de sábado, não pode comer carne de porco, isso é uma série de outros preceitos. Então, estes estão longe de Cristo. Eles estão separados de Cristo. Esses caíram da graça. Se estão separados longe de Cristo, sabemos que vão para o inferno. Português, claro. Vão padecer por toda a eternidade. Porque estão longe. Porque estão querendo viver uma lei que não existe mais. Uma lei que foi cumprida. Da mesma forma, não somente esses, como todos esses, pastores, pregadores, irmãozinho, irmãzinha, que vive na igreja aí, que vive falando ainda, querendo cumprir, vez cumprir na sua vida lá, o que está lá no Antigo Testamento, ou nos profetas, está longe de Cristo. Nós vivemos em Cristo, na graça, nós vivemos em Jesus, nós vivemos a partir de Mateus. E ali as promessas, essas são para nós. Se observar, ler atentamente, de uma maneira não emotiva, vai observar que todos o que os profetas estão falando, estou falando de Jeremias, Ezequiel, Isaías, né, os grandes, diz que os profetas maiores, tem os profetas menores também, eles estão falando de determinada época para determinado povo. Fora isso, o que eles falam é sobre Jesus, a vinda de Jesus, onde a lei e os profetas se cumpriram em Jesus. Então estão falando que naquela época, para aquele povo, para Israel, para Judá, o castigo que viria, chamando a obediência.
É para aquele povo. Não é para nós. Falava de Jesus, os profetas falavam. Moisés falava, Davi falava. Sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. E ele veio, a palavra se cumpriu na vida dele a todos nós. Hoje nós estamos debaixo da graça. Se nós quisermos, nós podemos rejeitar a graça e tentar voltar para a lei. Mas estaremos debaixo de maldição. Porque ninguém, a não ser Jesus, cumpriu toda a lei. E todo o resto está todo debaixo de maldição. Versículo 5. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Através do Espírito Santo. Nós temos que nós não estamos só. Jesus deixou o seu Espírito, Consolador, advogado. Nós, pela nossa fé, tendo fé em Cristo, nós aguardamos a justiça divina. Nós esperamos ser galardoados através de Jesus. Nós esperamos a nossa salvação que vem de Jesus. É pela fé. Não vivemos, não fazemos mais nenhum sacrifício. Vivemos em Cristo. Hoje eu vejo pessoas ainda se matarem de fazer jejum. Tem que fazer jejum? Tem não. Jesus falou para nós fazermos jejum só quando nós sentirmos a ausência dele. Quando a nossa carne estiver gritando, se é nós fazemos. Fora isso, não vamos fazer. Tenho Jesus, por que eu vou jejuar? E eu vejo os povos fazer jejum como uma espécie de sacrifício. É isso, aí está o erro. Estão longe de Cristo. Não conhecem Jesus. Vamos voltar para Jesus. A nossa fé tem que ser nele. Ele é a nossa esperança, a nossa salvação. É ele, Cristo. Se não fosse para nós vivermos no Novo Testamento feito, a nova aliança feita no sangue de Jesus, se não fosse para nós vivermos em Jesus, não teria necessidade dele ter vindo. A lei continuaria, mas a lei veio e só apontava para Jesus. E ela se cumpriu nele. Versículo 6. Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. É pela fé. Fé em Jesus. Se nós temos fé, como que nós demonstramos a fé? Como que nós sabemos que nós temos fé em Cristo? Quando nós praticamos a sua palavra. Porque se eu tenho fé, eu creio, eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus veio, sofreu, morreu, ressuscitou, está vivo por toda a eternidade. E ele é o Senhor. Então, o que ele fala, eu obedeço. Por que eu obedeço? Porque eu tenho fé, eu sei que só assim eu poderei ser salvo. Caso contrário, ele mesmo me mandará para o inferno. Por que eu obedeço? Porque eu sei que ele é o Senhor e a vida está nele. E se eu não obedecer, vou padecer. Então, se eu não estou obedecendo, é porque eu não creio. Se eu não pratico o Evangelho de Jesus Cristo, porque eu não creio, eu não tenho fé nele. Então, sem fé é impossível agradar a Cristo. Versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem foi que fez com que as pessoas não obedeçam a Cristo? Porque a verdade é Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Quando nós deixamos de obedecer, eles estão deixando de obedecer a verdade. E quem foi? Pastor, mas é porque na minha igreja ensinam assim. O meu pastor me ensina assim. Mas o seu pastor maior, que é Jesus, ele ensina de maneira diferente. Mas eu não sei não, basta você ouvi-lo. E como é que você ouve? Pegando a palavra e lendo. Meditando em sua palavra. Ele está nos falando aqui o tempo todo. Ele nos fala. Se nós abrirmos os nossos olhos, o nosso ouvido, nós vamos ouvir, nós vamos vê-lo, nós vamos entender. E se nós tivermos fé, nós vamos praticar, nós vamos obedecer. Versículo 8.
Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Sabei que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ah, pastor, que é porque lá na igreja, o irmão, a irmã, o pastor, o presbítero, não sei quem, ele falou isso, ele ensinou isso. E ele conseguiu mostrar na palavra, tudo bem, mas qual palavra? Ele mostrou, foi no Novo Testamento? Que a graça nós encontramos no Novo Testamento. Ah, ele mostrou lá em Deuteronômio, ele mostrou em Levítico, ele mostrou... Não. Isso não serve, quer que nos mostre aqui em Jesus, porque nós vivemos em Jesus. Vamos abrir os nossos olhos. Ah, não, ele conseguiu provar lá em Ezequiel, em Isaías. Leia, meu filho, toda vez que falar isso, leia todo o texto. Leia, não fica lendo de maneira um versículozinho aleatório, não. Leia o texto, medite, compreenda, para que não seja enganado. É isso que é preciso fazer. Ah, não fica, não. O pastor lá falou isso, que Deus age assim, que Deus vai fazer assim. Está de acordo? Jesus confirmou isso? Existe uma confirmação da parte do Senhor? Ah, não estou orando para ele me confirmar. Não é assim, não. Abre a Bíblia, vai ler o Novo Testamento. Aí ele vai confirmar para você ou não. Por isso que eu falo, nós temos que tomar cuidado com profecias, com essas revelações que tem hoje em dia. Toda revelação, toda profecia tem que estar fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Vamos meditar, não está de acordo? Tá. Se não está, não interessa. Não importa. Não é para nós. E tomar cuidado que às vezes nós começamos a dar ouvido. Ah, não, porque o irmãozinho falou isso, a irmãzinha falou isso. Aí você fica dando ouvido. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma maçã podre estraga todo o resto. Não, peraí, o que é que você está falando? Não, nós está errado, não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com o que Jesus nos ensina. Então devemos nos afastar. Versículo 10. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Não importa quem seja, não é o pastor lá que está pregando desta maneira. É a irmãzinha, irmãozinho, ele vai sofrer condenação. Ele está ensinando errado. Ele está tentando trazer coisa, fazer você acreditar numa lei que não existe mais. Ele está usando trechos da antiga lei para extorquir vocês, para ganhar dinheiro, para fidelizar na igreja, para encher templo, uma série de coisas, por N motivos. Mas não o verdadeiro, que é conduzir a Jesus. Por esse motivo, nós sabemos que todos, tanto pode ser pastor como irmãzinha que está aqui do nosso meio, não. Porque aqui Deus me deu uma revelação aqui, Isaías, e ali, acolá, e vem para você falar, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, que ela já está fazendo errado, se ela estiver fazendo por ignorância, ou então que ela vai sofrer condenação. É o que a palavra nos diz. Vamos vir para cá, vamos vir para Jesus. Moisés não pode salvar ninguém, a lei não salvou ninguém, Ezequiel não pode salvar ninguém, Jeremias não pode salvar ninguém, Isaías, os profetas, não pode salvar ninguém, Davi não pode salvar ninguém, Maria não pode salvar ninguém, só um que salva é Jesus Cristo, só Ele. Nós temos que vir a Ele, e vir a Ele é submeter a Ele, é crer nele, é ter fé nele, é fazer a vontade dEle. É nele que nós temos que ir. É para Jesus. Até vivemos aqui. Ah, pastor, então o resto tem que ler, né? Você lê assim, para você conhecer quem é Deus, como Ele agiu, qual é a maneira e tudo mais. É para você conhecer. Mas saber que agora você vive em Jesus. Agora é Jesus que opera na sua vida. E Ele é o Senhor. Então nós temos que dirigir Ele com respeito.
com reverência. Assim que nós dirigimos a ele. Versículo 11. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Se nós estivermos ainda pregando a antiga lei, se nós estamos pregando ainda aqueles preceitos, aqueles ritos da antiga lei, por que são discriminados? Por que somos afastados, somos criticados? Não, porque se nós estivermos agindo assim, nós anulamos então o sacrifício, o escândalo da cruz. Versículo 12, Paulo fala assim: quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Você vê que Paulo era severo. As pessoas buscam um evangelho bonzinho, mas não existe esse evangelho bonzinho. O que existe são os enganadores por aí, estão ludibriando. Porque basta nós analisarmos as pregações de Jesus, pregações duras, severas, né? Jesus chama a pessoa de hipócritas. Né? Nós vimos Jesus até agir de maneira violenta quando encontrou comércio no templo. Fariseus, raça de víbora. Jesus chamava vocês já bando de cobras. Jesus falava na cara deles. Ah não, pastor, você não pode falar isso. Não, nós somos autênticos. Jesus era autêntico, não tinha isso. E agora nós estamos vendo Paulo falar o quê? Falar para vocês, se me desse que o povo fosse castrado, fosse capado. Quem que ele está falando? Esses que ficam pregadores mentirosos. Esses que ficam pregando mentiras. Esses que estão conduzindo o povo ao sofrimento, à morte eterna. Esses enganadores, Paulo fala, seria melhor, quem me dera se eles fossem castrados. Ou seja, sofrimento, impingir-lhe castigos. Porque o que eles estão fazendo com o povo, e muitos, exatamente por causa do analfabetismo bíblico, preguiça sem ler tudo mais, seguem seguindo as doutrinas deles, os ensinamentos deles, e vão padecer por toda a eternidade, por causa da preguiça, porque eu não sabia, você tem a Bíblia, por que você não foi meditar? Por que você resolveu acreditar nisso? Né? Tem muitos aí pregando um monte de mentira, com essas heresias dele, usando o Antigo Testamento, e vocês estão aceitando, vão padecer, estão sobre maldição também. Essa aqui é a realidade, não tem essa. Vai sofrer condenação. Versículo 13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes ser servos uns dos outros mediante o amor. Você chamado para ser livre, é liberdade. Mas não vamos confundir a liberdade com a libertinagem. Não, sou livre em Cristo, então eu posso. Eu posso tomar uma cervejinha. Eu posso tomar uma dosinha de uísque, como muitos pastores andam fazendo por aí. Eu posso namorar, eu posso fornicar, ter relações sexuais, eu posso fazer isso aqui. Pode não, você vai pro inferno. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Em Cristo é liberdade, então eu posso fazer voto, pedir oferta, fazer isso, aquilo. Não, você vai padecer. Liberdade é uma coisa. Libertinagem, bandidagem é outra totalmente diferente. Por isso eu falo, vamos voltar para Cristo, vamos entender quem é Cristo, vamos conhecer Cristo, porque infelizmente a maioria não conhecem. A maioria dos que estão dentro de templos, dentro de denominações, que estão gritando, estão cantando, estão pulando, dizem que estão louvando, não conhecem a Cristo. É preciso conhecer a Cristo. Eu tenho várias pessoas que atendem e falam, pastor, eu nasci em igreja evangélica durante muitos anos, eu frequentei, só que eu não conhecia Cristo, eu vim conhecer agora. Agora que eu vim conhecer, agora que eu sei quem Ele é.
Então nós temos que abandonar, gente, todo o erro. Temos que abandonar ali tudo que não presta. Temos que abandonar rituais. Temos que abandonar enganos, mentiras, heresias. Voltar para Jesus. Temos que viver na lei, não. Não podemos tirar nada, uma bênção dali. Não tem uma bênção ali. As pessoas gostam muito, amam, e pregadores amam ficar falando ali de Deuteronômio 28. Gosta de falar dos primeiros capítulos, nos primeiros versículos. Tem que falar a partir do 14 também, que é sobre vós virar essas maldições. Só gosta de falar, não, virar essas bênçãos, essa, aquela outra. Mas e as maldições? Não querem? Vamos examinar direitinho. Vamos vir para Cristo, vamos permanecer em Cristo, porque Ele que nos salva, Ele que nos dará vida. Eu li o livro de Gálatas hoje, o capítulo 5, até o versículo 13. Por isso, eu sempre digo, todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. E aqui tem as respostas. Novo Testamento. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.